Breno Lucano, mais uma vez, do blog de filosofia, Portal Veritas. Hoje eu vou sair um pouco do campo do estoicismo e vou falar um pouco sobre uma questão que surgiu, filosofia de modo geral, um pouco também de saúde mental. Falaram assim, num grupo de transtorno de personalidade evitativa. As pessoas dizem que esses transtornos, essas doenças mentais, elas nunca existiram. Não se pode negar isso. Sempre existiu transtorno disso, transtorno daquilo. E aí, então, que vai começar a reflexão e eu vou pensar com vocês um pouco a respeito dessas coisas. Antes, contudo, peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, assinem o nosso canal e as notificações. Dessa forma, vocês ficarão sempre sabendo sobre as nossas atualizações e vão ficar sempre contribuindo para que nós possamos sempre produzir mais material. Bom, é o seguinte, esse grupo de personalidade evitativa, personalidade evitativa é um transtorno mental, tem um CID, quer dizer, existe um catálogo de doenças, ele está catalogado, esse transtorno, essa doença mental, e ela faz com que você tenha dificuldade de interação social, você evita as interações sociais, por isso o nome de evitativo. Você se esguia para não ter que se relacionar com as pessoas, você se esquiva. Às vezes ela também é chamada de personalidade esquiva. Evitativa ou esquiva, tanto faz. E é transtorno de personalidade porque, na verdade, isso está dentro de um padrão de comportamento. O comportamento natural desse tipo de pessoa é realmente viver mais isolado, sem comunicação exterior, sem interação. Daí o nome, então, de transtorno de personalidade esquiva, ou evitativa. Bem, a questão que foi levantada é se isso... Qual é a datação histórica disso? Isso sempre existiu? E a resposta que eu dei é depende. Depende porque, se você observar do ponto de vista dos sintomas, pode ser que isso sempre tenha existido. Mas a questão que foi levantada é o transtorno de personalidade evitativa. Esse nome é novo. E esse nome ele traz consigo sintomas, características que definem ele como transtorno de personalidade evitativa. Se você não tiver essas características, não é personalidade evitativa. Então, isso é muito novo. Isso tem uma datação cronológica, uma datação histórica e cultural. Porque o que eu disse lá no grupo, e as pessoas realmente não entenderam, é porque as pessoas, de um modo geral, elas vão trabalhar muito no sentido absoluto. Sim, não. Então, mais ou menos, para as pessoas, de um modo geral, não vai servir. É como um plebiscito. As pessoas vão sempre por uma questão plebiscitária. Sim, não, pronto, acabou. E ponto. E não é ponto. Não se faz ponto com ciência e muito menos com filosofia. Porque aquilo é sempre questionável. Quando a gente vai começar a estudar, por exemplo, sobre a história da saúde mental, a psiquiatria, e Foucault vai trabalhar muito esse tema, através daquela obra dele, História da Loucura, ele vai entender que a loucura ela tem prazo de nascimento, ela tem data de nascimento. Especialmente a partir do século XIX, a medicina começou a patologizar
alguns tipos de estilos de vida e de comportamentos, especialmente porque ela estava vivendo no enflorescimento do positivismo. Era chique na época você se utilizar de argumentos pretensamente científicos, até para que você pudesse ter hegemonia política e também hegemonia entre seus próprios pares. Então você diz que o seu pensamento ele é científico e por isso ele é válido. O seu não é científico e por isso não é válido. Mas esse científico, estamos falando do século XIX, estamos falando do positivismo, de Auguste Comte. E isso começou a acontecer, segundo Foucault, muito a partir dessa época. Se vocês começaram a pensar, por exemplo, homossexualidade. Ela foi sistematicamente patologizada, foi entendido que isso era uma doença e que, portanto, merecia tratamento, porque só doenças têm tratamento. Você não vai tratar uma coisa que não existe doença. E aí, então, existiam todos aqueles tratamentos absurdos que a gente conhece desde o século XIX, coma embulímico, coma glicêmico, sessões de eletrochoque, exposição. Você tem que ter desejo sexual pelo sexo oposto, né? Pelo gênero oposto. Eu vou utilizar a palavra sexo, não vou utilizar gênero não, porque isso é muito recente. Então, homem só pode ter tesão por mulher e mulher só pode ter tesão por homem. Se um homem tem tesão por outro homem, isso é doença. E isso é tratado com sessões de eletrochoque, por aí vai. Lobotomia, e por aí vai. Porque isso era entendido como doença, como agravo de saúde. E quanto a agravos de saúde, tratamento. Tratamento médico. Apenas agora, recentemente, a homossexualidade deixou de ser entendida como uma doença, embora travestismo ainda tenha CID. Mas eu entendo como sendo uma questão meramente formal. Tá lá, tem CID e tal, mas é meramente formal. As pessoas não vão buscar tratamento psicológico porque é travesti. E eu acho que a tendência é que essas coisas caiam também com o tempo. Assim como a homossexualidade caiu, eu, pessoalmente, não gosto de utilizar a homossexualidade. Eu prefiro homossexualismo. Lembrando que esse sufixo ismo, ele tem essa conotação de doença. Mas não apenas de doença, de movimento também. Socialismo, capitalismo, budismo, cristianismo. Então, esse ismo, ele tem também o sentido de doença, mas também tem de movimento social ou de um conjunto de circunstâncias intelectuais que fecundam aquela ideia. Então, quando eu falo homossexualismo, eu estou me referindo, além da questão sexual, também à questão da homocultura. Nós temos muitos livros a respeito disso, romances, inclusive, filmes, nós temos músicas. Então, nós temos todo um contexto homocultural que, ao meu entender, justificam a utilização do termo homossexualismo. Homossexualidade vai estar muito restrita apenas no campo sexual. Ele é mais estrito, tem um sentido mais estrito. Então, essa questão da homossexualidade, isso teve datação, por exemplo, no século XIX. Assim como outras doenças, outros transtornos. Uma questão que eu quero levar para vocês poderem pensar. A gente fica muito preso com a questão da notificação do CID, né? Do Código de Doenças, Código Internacional de Doenças, né? Síndrome de Down.
Tem CID, né? Tá lá. O cara com síndrome de Down, ele é doente? Vai depender do que você chama de doença. Se você entender aquela desordem neurológica e genética, talvez isso se chame de doença. Só que isso não é chamado de doença hoje. Doença é se você tiver algum agravo patogênico que vai comprometer realmente a sua saúde de fato. Não é uma questão funcional, uma síndrome de não é uma questão funcional. Mas se você tiver uma pneumonia, isso sim é uma doença. Se você tiver uma isquemia, talvez isso seja realmente uma doença também. Mas síndrome de Down, se o cara tiver síndrome de Down e tiver uma cardiopatia, como muitos deles têm, a cardiopatia é uma doença. A síndrome de Down não. É uma condição. Entretanto, síndrome de Down também tem CID. Assim como transtorno de personalidade evitativa. Então, o fato de ter o título de transtorno e ter um CID não significa que aquilo seja uma doença. São coisas completamente diferentes. E eu acho que isso deve ser pensado. Porque a noção que nós temos atualmente de doença, que a OMS entende como doença, não é uma questão só de CID. É mais do que isso. Você tem que ter fatores externos que, infundindo uns sobre os outros, produzem uma situação de agravo de saúde. Então, eles vão entender as condições sanitárias, precariedade de condições sanitárias produzem falta de saúde, emprego, falta de saúde, questões de acesso ao sistema de saúde produzem doenças também, falta de exercício físico produz ausência de saúde, transporte, dignidade de vida, sabe? Todas essas coisas em conjunto podem ser entendidas atualmente pelo que diz a OMS como doenças. Doença não é você somente ter leptospirose. Mas o que produziu a leptospirose? As condições sanitárias, teve rato, por exemplo, andando. Isso pode ser um agravo no campo da saúde que leva à leptospirose. Então você não vai cuidar só da leptospirose, da infecção em si. Mas vai cuidar também dessas condições sanitárias que produziram a leptospirose. Se você tem dengue, por exemplo, você não vai cuidar só dos sintomas da dengue. Não, você vai cuidar também para que o mosquito não se prolifere e produza a dengue. Vocês estão entendendo como é que a noção de saúde é mais complexa do que apenas ter o CID? Porque existe todo um aparato aí social e político que contribuem para a doença. Então, a noção que nós temos hoje de saúde e doença era diferente daquilo que eles tinham no século XIX e tinham anteriormente também. Anteriormente, eles não tinham o nome de transtorno de personalidade evitativa. Chamavam genericamente de loucura. Mas o que era loucura? Foucault vai se perguntar. Casos de possessão demoníaca, estamos falando de Idade Média, né? Aquilo que eles entendiam como possessão demoníaca era loucura. Homossexualidade também era loucura. A cada momento da história, eles vão criar nomes, eles vão criar diagnósticos específicos para aquele momento, para aquela doença, para aquele quadro sintomatológico. Agora, uma outra coisa também importante, que o Foucault também vai parafrasear, vai falar muito sobre isso. A medicina, ela produz, então, esses diagnósticos. Mas os médicos que produzem esses diagnósticos, eles estão inseridos numa dada cultura, num dado momento histórico, com todo o seu senso de moral e imoral. Então, isso é muito importante, especialmente em termos de saúde mental, porque aquilo que eles vão chamar de
de imoral vai ter reflexo no diagnóstico. É imoral ser homossexual. Isso é patológico, portanto. Estamos falando do século XIX. Isso, portanto, é imoral, é uma doença. Tem que ser tratado. Vocês vejam que, na verdade, a imoralidade, ela, e até hoje, tá? Ela permeia o diagnóstico e automaticamente vai conduzir a um tratamento, que é quase que uma punição moral. Você é homossexual, o tratamento vai ser uma lobotomia, que na verdade, no fundo vai servir como uma espécie de castigo por você ser homossexual. Por você ser um desviante. Isso aqui é uma palavra importante para os estudos de gênero, inclusive. Desviante. Você está desviando dos padrões da época. E é justamente porque você está desviando que você é um doente mental. Ou você é um louco. Você está sob influências demoníacas e por aí vai. Então, todo o diagnóstico, ele, no fundo, é e nunca vai deixar de ser um julgamento moral. Todo diagnóstico é um julgamento moral. Mesmo os diagnósticos clínicos. Se você parar para pensar novamente na questão da dengue, ou você trata simplesmente os sintomas da doença, ou você começa a combater o mosquito. Para você combater o mosquito, você vai cair no campo político. Políticas públicas de saúde, que é um julgamento moral. Você deve ou não combater o mosquito e empreender políticas para conter o avanço do mosquito. Você pode entender que isso não é função do Estado, por exemplo, que você, enquanto neoliberal, você tem que empreender um Estado mínimo com menos penetrabilidade do Estado nas questões sociais e, portanto, as pessoas que se virem para combater o mosquito, ou você pode simplesmente empreender políticas públicas para conter o avanço do mosquito. O avanço do HIV. Nos anos 80, o avanço do HIV era uma questão moral. A questão do HIV era moral. Era o câncer gay. Então, só os gays tinham HIV. Não se falava que homens, mulheres, héteros tivessem HIV, porque isso é uma punição. Você vai cair novamente na questão moral. Eu devo empreender políticas para o avanço, para impedir o avanço da disseminação? Bolsonaro, na época que ele era deputado, ele disse em vídeos claramente: por mim, ele era deputado ainda, ele não era presidente. Por mim, acabava com o programa de HIV/AIDS. O Estado não pode, segundo ele, o Estado não pode ser responsabilizado se você pegou ou não HIV. Você que se vire. Isso é uma política pública. Passou, portanto, por um julgamento moral. Então, vocês vejam que mesmo os diagnósticos clínicos, eles passam por julgamentos morais. E isso também as questões da saúde mental. Você nunca vai ter como escapar disso. Eu espero que esse vídeo tenha servido para que nós possamos repensar algumas coisas em cima da saúde mental, mas em cima da medicina, da psiquiatria de modo geral. E espero que nós possamos pensar e repensar sempre essas questões, porque realmente são importantes. Compartilhe esse vídeo. Eu encontro com vocês por aí. E não esqueça de assinar as notificações, vai ajudar bastante, tá bom? Eu encontro com vocês por aí. Até a próxima.